Amém. Graça e paz, amém? Primeiro de tudo, acho que é um espanto até para os irmãos olhar assim e ver o Luan aqui. Nunca me viu aqui em cima, mas eu falei assim: Senhor, não é a minha vontade, é a do Alan. Foi ele que disse assim: olha, tu vai pregar. Eu disse, então, primeiro a gente faz a vontade de Deus. Ele foi só a boca de Deus aqui. Se não fosse assim, talvez não estivesse aqui. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 11. Convido os irmãos a ficarem de pé. Todos encontraram? Amém. Diz assim, a partir do versículo 6: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Continue com a sua Bíblia aberta no texto de 2 Coríntios. Feche seus olhos e vamos orar a Deus para que Ele venha revelar a sua palavra nessa noite, amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para aprender mais de Ti. Estamos aqui na Tua presença, Pai, e nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que eu não venha falar nada que venha de mim mesmo, mas que o Senhor queira falar com a Tua igreja, Pai. E que o Senhor venha me usar, Pai, a cada dia mais e mais na Tua presença. Abençoa aqui, Pai, e semeia essa palavra no coração de cada pessoa que estiver aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bem, o tema hoje, como todos já sabem, receberam a pulseirinha, o elo da corrente. Nós já estamos no 11º dia e o tema é semear. É um tema bastante conhecido na igreja, inclusive o Malaquias 3:10, que hoje eu não vou ler, mas vai ser lido na hora da oferta. E semear. O tema hoje eu vou falar sobre semeando conforme a vontade de Deus. Na nossa vida, todos nós sabemos, a gente planta, a gente colhe. E Deus, Ele deu essa bênção da agricultura, que todo aquele que semeia, ele vai ter que colher. E existe até um ditado que diz que o que planta vento, colhe tempestade. São ditados baseados na Bíblia, que diz, aqui no versículo 6 do capítulo 9, Paulo diz assim: e isto eu afirmo, e isto afirmo. Ele tem certeza do que ele está falando. Todos nós sabemos que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Todos nós sabemos que conforme a gente semeia na casa de Deus, a maneira que a gente semeia, a quantidade, é o que a gente vai colher. A melhor maneira de nós semearmos é na palavra, na casa de Deus, para que haja mantimento na sua palavra. Porque diz assim, lá em Eclesiastes 11, não desmarque do 2 Coríntios,
Eclesiastes 11:6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a sua mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quando a gente... Já tem uma. Água não vai faltar, tem 2 copos já. Então, diz lá: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a sua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Interessante que no versículo 6 de 2 ele fala assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E logo depois ele diz assim: o que semeia com fartura, com abundância ceifará. É diferente, aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. Porque se você planta apenas uma tarefa, você não vai querer colher 2. E muitas das vezes, o que eles fazem? Na agricultura, eles plantam pouco para a pessoa que tem um quintal em casa, que planta, que conhece disso, que planta pouco, ele vai colher pouco, somente para o sustento dele. Então, quem planta pouco, quem semeia pouco, pouco também vai colher. Mas só que ele fala assim: quem semeia com fartura, com abundância, vai ceifar. Por quê? Quem semeia muito, quem tem grandes fazendas, grandes terras, que semeia muito, ele tem como tirar o seu sustento de tudo aquilo que ele plantou. Ele pode dar, vender, ele pode emprestar, fazer o que ele quiser e vai lucrar com aquilo, porque ele semeou muito. Então ele vai colher em abundância. Aquele que planta uma árvore, ele não colhe só um fruto, ele colhe vários frutos daquela árvore. Então aquele que semeia muito, esse com abundância ceifará. Toda vez que a gente semeia na casa de Deus, a gente espera receber algo logo. A gente quer dar R$1 e receber 10. A Bíblia fala que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Só que no versículo 7, amém. No versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá todo domingo. É assim que está escrito? Como é que está escrito? Porque Deus ama a quem dá? Amém. Aqui eu estava lendo hoje e pesquisando também no dicionário, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. O que Deus tem proposto no seu coração? A melhor oferta que a gente pode dar é aquela que não vem do bolso, mas vem do coração. Porque a maneira, Deus não olha por valor, por quantia, e sim a maneira que a gente oferta na casa de Deus. E é o que tiver proposto no nosso coração. E contribuir, tá, lá no dicionário está escrito que contribuir é ter parte com alguma despesa, ter parte de pagamento ou na despesa de algo. Então, se você não tem condições de ofertar, não trabalha, está passando por necessidade, o que Deus tem proposto no teu coração para ofertar para Ele? A maior oferta é o que vem no nosso coração, que está proposto. Limpeza na igreja é despesa? É, porque tem que pagar alguém para limpar a igreja. Se Deus propôs no seu coração limpar a igreja e você pode fazer isso, é contribuição, o que Deus propôs no seu coração. Agora só que ele fala, não com tristeza ou por necessidade. Não vou ajudar lá para ver se a pastora dá uma pontinha, a tesoureira dá um, né, aumenta o salário, né? Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E para olhar isso, lá em Gênesis, no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 3 ao 7,
Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, pois, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como a gente pode perceber, na primeira oferta, a primeira coisa que Deus se agradou foi de Abel, e não da oferta dele. Alguns dizem também que Abel trouxe o melhor e Caim trouxe o resto, a sobra. Mas aqui o texto diz que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. Agradou-se o Senhor de Abel. A maneira que ele ofertou, a maneira que ele estava entregando para Deus, era muito maior do que a quantidade ou o que ele estava ofertando. E ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Só Deus sabe como estava o coração de Caim. Por isso que a Bíblia diz: cada um contribua que tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você vem aqui na frente trazer pouco, mas se for com alegria que tiver proposto no seu coração, Deus não olha o valor, e sim o do seu coração, porque Ele ama a quem dá com alegria. E nessa oferta, muitos fazem isso, dão por necessidade, dão por tristeza, não estão com vontade de ofertar isso, não, mas se eu não for lá na frente, o pessoal vai ficar olhando, porque eu sou daquilo, sou do cargo tal, faço isso, aquilo na igreja. Se eu não ofertar, vão dizer que eu estou aqui só mamando, só recebendo bênção e não quero contribuir. É melhor que fique no seu lugar e não traga nada, porque Deus quer que contribuamos com alegria. Tem até uma história que eu não lembro quem contou, mas é interessante. Um certo menino, que a criação vem desde pequeno, ele ia sair de casa para a igreja e deram 2 moedas para ele, 2 de 50 centavos. E ele disse assim: não, uma é da oferta e o outro é para me comprar o picolé. Certo. Aí ele ia na rua com as 2 moedas na mão. Ele ia quando viu, tá, caiu. Poxa, caiu da oferta. Por que caiu da oferta? As moedas eram iguais. Será que ele tinha separado? Não, se é desse bolso é da oferta, desse daqui é do picolé. E o que ele olha? Aí já pensou se ele chegasse aqui, a sorveteria bem aqui do lado, ele olhava assim, 50 centavos, é o picolé ou é a oferta? Ele olhava se é o gasofilácio ou o sorvete. O gasofilácio, graviola, me deu de graviola. Deus ama quem dá com alegria. Se fosse por necessidade, é melhor ele chupar o sorvete dele sozinho do que trazer aqui com pena e não querer dar. Porque a melhor maneira que a gente oferta é quando a gente oferta com coração, verdadeiramente. Amém? E passando agora para o versículo 8 do capítulo 9 de 2 Coríntios, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. A Bíblia diz o seguinte: Deus pode te fazer abundar em todas as áreas da sua vida. Aquele que dá com alegria, aquele que dá dízimo e oferta na casa do Senhor,
Ele pode fazer abundar em toda graça. Ele não vai deixar faltar nada. Ninguém está falando de riqueza. Deus diz que não vai deixar faltar. Você vai abundar em todas as áreas da sua vida. E logo à frente ele fala, em tudo, tendo sempre ampla suficiência, superabundez. Você vai mais que abundar, você vai superabundar, vai transbordar das bênçãos do Senhor para a tua vida. Porque Deus, a gente sabe que aquilo que a gente planta, lógico, a gente vai colher. Se você quer amor, tem que plantar amor para colher amor. Quiser saúde, vai ter que se cuidar. Quiser paciência, vai ter que plantar paciência. E tudo que você vai plantar, certamente você vai colher. Só que a Bíblia fala, você quer abundar em toda graça, em tudo, você tem que dar o quê? Com alegria, ofertar na casa do Senhor. Se você semeia na casa do Senhor, Ele diz que você vai abundar em todas as áreas da sua vida. É em tudo. Não é só em uma área, não é só na área financeira. Tem pessoas que pensam que só por ofertar e dizimar na casa de Deus, ele só vai abundar na área financeira, na área do dinheiro, na área de finanças. Mas não é, Deus diz que faz em tudo. Em tudo é em tudo. E diz assim, lá em Deuteronômio 38:8-9. De novo, deixa aberto em 2 Coríntios. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do seu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Pergunto uma coisa, dízimo e oferta é mandamento? Dízimo, oferta, são mandamentos? A Bíblia fala, de novo, pois darás ouvido à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Deus vai fazer prosperar em tudo, todas as obras das suas mãos, tudo que você fizer, semeando no lugar certo, na hora certa, você vai receber de Deus. Agora é no tempo dele, não adianta ofertar desesperadamente querendo colher rápido, porque se você planta uma semente, independente do que seja, ela demora o seu devido tempo, umas mais, outra menos, depende do que você está pedindo, porque a Bíblia fala que Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que pedimos e pensamos. Se você está pedindo para Deus, tem fé, tem semeado, aí sim você pode fazer prova de Deus. Que é a única vez que Deus fala que você pode fazer prova dele, se ele não abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre a sua vida. É quando você dá o seu dízimo e a sua oferta de coração, não por quantidade, por valor, mas com amor, com alegria. Porque quando você dá o presente para alguém, se você comprou com todo carinho, com todo amor, né, Alan? Para Deda, quando chega em casa, toma. Quando você compra alguma coisa que faz com amor para a pessoa e que você entrega e você vê que a pessoa ficou satisfeito com o que você entregou, é lógico que você vai ser muito mais abençoado em ver a alegria daquela pessoa do que você que está dando, do que a pessoa que está recebendo. Porque na Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Quando você vê a alegria das pessoas, quando você dá alguma coisa, é muito satisfatório. E a mesma, no versículo 7 fala, Deus ama quem dá com alegria. Se você está dando com alegria, Deus vê sinceridade no seu coração,
Ele com certeza vai te abençoar, abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre a sua vida. E é a única passagem que ele fala que vai repreender o devorador. É quando você dá o dízimo e a oferta, que é a 10ª parte daquilo que você ganha. Amém? Versículo 10 do capítulo 9, 2 Coríntios. Diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. 11. Enriquecendo-vos em para toda generosidade, a qual faz por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Deus é quem nos dá a semente para semear. Nós apenas escolhemos aonde vamos semear, de que maneira semeamos, ou se não semeamos. Porque existem muitas pessoas que recebem a bênção, mas guardam para si. Recebe a semente, em vez de semear, abençoar, plantar de novo para que cresça cada vez mais a plantação, a bênção, acabam guardando e esquecendo, assim como a parábola dos talentos, que aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. E se você multiplicar aquilo que Deus está te dando, abençoar, transbordar e abençoar outras pessoas, você vai ser muito mais abençoado, porque o que dá a semente ao que semeia é Deus. Ele é quem nos dá a semente. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Cada vez mais que você semear, você vai ter mais semente. Quanto mais árvores você planta, mais possível vai você ficar de você plantar cada vez mais. Agora depende da sua visão. Você não pode plantar muito em um terreno pequeno. Você também tem que abrir espaço na sua vida para Deus te usar. É a primeira vez que eu estou pregando aqui. Se não fosse com muita cajadada aí, não, tu vai. Todo mundo foi feito o convite formalmente. Quer pregar? Não, tá bom. Luan, tu vai pregar dia 11. Tá bom, então vai ser cortada essa parte, né, da filmagem. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos para coisas muito maiores. Eu sempre falava assim: não, mas tu não dá palavra na célula. Eu sim, mas na célula é diferente. Isso que diferente nada. É a mesma coisa, está falando a palavra de Deus. Não, mas na célula está todo mundo assim, em círculo, a gente fala, brinca, olha. Aí quando eu chego aqui que eu vi que é diferente mesmo. Tem muita diferença, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus e não a nossa, amém? E fala assim, aqui no versículo 10: e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Deus nos enriquece em tudo, mas para quê? Para nossa glória? Não. Para quê? Para toda generosidade que seja tributada glória a Deus. Se tivesse uma torneira aqui no altar e um batistério, que geralmente tem nas igrejas, que é para batizar as pessoas lá atrás, se deixasse encher muito, ele ia encher até o limite, e se continuasse ligado, ele ia transbordar. E transbordando ia molhar todo mundo que está aí sentado. Isso pode ser representado também as bênçãos de Deus na nossa vida. Deus nos aumenta, dá a semente, nos enriquece em tudo, mas para quê? Para toda generosidade. A gente tem que abençoar as pessoas, tem que deixar derramar as bênçãos para chegar a outras pessoas também. Tem que chegar a todos, mas não para mérito nosso, para dizer eu posso, como diz o melhor do melhor. A glória tem que ser de Deus, sempre a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, para todo sempre. A glória tem que ser dele, para a honra dele. Amém?
Então a gente tem que ajudar as pessoas, dar a semente. Ele é quem nos dá a semente e a gente precisa semear, não só na vida financeira, em abençoar as pessoas, dizer toma 10 reais e vai. A Bíblia fala, a palavra de Deus é uma semente que a gente precisa semear no coração das pessoas, daquelas que estão perto da gente, daquelas que estão sempre próximo, daquelas que a gente vê uma vez e nunca mais vai ver de novo. Quantas pessoas passam pelo nosso lado que a gente nunca mais vai ver? São muitas. Vou se perguntar quantas pessoas por dia você viu hoje, você não saberia responder. E a gente tem que não perder a oportunidade de semear. Semear a palavra, semear na casa de Deus e semear. Agora eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Eclesiastes 14, 11, capítulo 4. Amém? Eu esqueci de fazer. Aqueles que acharam, digam amém. E aqueles que não, digam que vai ler a Bíblia. Célula. Eclesiastes 11, 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? A pessoa que olha, vamos basear numa pessoa desprovida de coragem, trabalhador, olha para o céu e diz, não, hoje está com cara de chuva, está com cara, vai dar para semear não, não dá, chuva demais, muita água, vai inundar tudo, vai desfazer meu trabalho, vai acabar não, deixa para lá, amanhã vai, amanhã amanhece um sol de rachar, senão vai secar tudo, não vai dar tempo de nascer, vou ter que ficar molhando toda hora isso aí, não vai dar. Amanhã com certeza. Se amanhã, roubaram as sementes, não tem mais tempo. Aquele que semeia, lá no versículo que a gente leu, no segundo versículo que a gente leu, diz, semeia pela manhã, lá em Eclesiastes 11:6, está aí próximo. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Você não deve parar de semear. Toda oportunidade que tiver de semear, semeie, porque você não sabe qual é que vai prosperar. Você nunca sabe quando uma planta, se ela vai dar fruto ou se ela não vai dar fruto. Então você tem que plantar sempre mais. O Alan tinha um maracujazeiro lá na casa dele, ele deu um limite, colocou uma corda, se chegar aqui e não der fruto, eu vou fazer igual a Jesus, passa o teçado. Chegou lá, não deu, foi o jeito. Até hoje não tem maracujá lá nela. Se não der fruto, mas antes de dar fruto a gente tem que semear. Nós temos que dar fruto. E aquele que só observa o vento, nunca semeará. Se ficar só olhando para o tempo todo o tempo, nunca vai semear, nunca vai ter coragem de sair, olhar para o bolso e dizer assim, não, tenho só 2 reais, 3, do mototáxi. Se eu semear agora, eu vou voltar andando para casa. Oportunidade, toda oportunidade que nós tivermos de semear, temos que semear na casa de Deus, amém? Gálatas 6:7, analisando Gálatas 6:7. Amém? Todos acharam? Gálatas capítulo 6, versículo 7. A lei da semeadura.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Você só vai colher aquilo que você plantou. Então, semeie coisas boas, que você vai colher coisas boas. Agora, se você anda semeando coisas erradas, aquilo que não agrada a Deus, é só isso que você vai colher. E que Deus tenha misericórdia, para que não aconteça o pior, porque sempre devemos semear coisas boas, porque eu nunca quero o pior para mim, eu sempre quero o melhor. Nós, seres humanos, sempre queremos o melhor, então eu tenho que plantar, eu tenho que dar o meu melhor. Convido os irmãos a ficar de pé. Irmãos, o último texto a ser lido aqui, está lá em, muito conhecido esse texto, Salmo número 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como a gente sabe, algumas crianças, quando pequenas, são ensinadas assim, quando pergunta, pai, como foi que eu nasci? Aí fica aquela, o que é que eu vou responder agora? Não, filho, isso é uma sementinha, foi plantada lá na sua mãe. E você nasceu e está aí. Todos nós aqui somos uma semente. E a gente tem que estar plantado junto ao ribeiro, às águas. A água que é Jesus. Ele se nós tivermos plantado, nós cresceremos, teremos uma árvore frondosa e as nossas folhas não murcharão. Você sempre terá sustento. Próximo das águas, uma árvore sempre tem sustento. Então, próximo de Jesus, Ele nunca vai te deixar faltar. Você é uma semente e Deus espera que você se semeie nele, na palavra dele, e que você escolha entre ser uma árvore frondosa ou como uma palha que o vento leva para qualquer lugar e você não tem destino nenhum. Então, que nessa noite você possa fechar os seus olhos e agradecer a Deus por esse dia, pela semente que Deus tem te dado, pelas bênçãos que Ele tem te dado, e que, se você sentir vontade no seu coração, que você venha aqui à frente. Se você sentir vontade de ser uma semente, de semear no reino de Deus, que você venha até a frente. Amém. Faça dessa canção uma oração para Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar.
abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Diga pro Senhor: bendito serei, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aplauda o Senhor bem forte.